Quem gosta de estar no secreto com o Senhor? Quem gosta de buscá-lo no secreto? No Salmo 25:14 diz assim, ó: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então a palavra está falando que há intimidade para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que buscam ao Senhor. E Ele dará a conhecer os segredos dEle, a aliança dEle para nossas vidas. Imagina, gente, a gente conhecer os segredos do coração de Deus. Você já imaginou isso? E como eu posso ter essa intimidade com Deus? Aonde eu posso encontrá-lo? Então, um dos maiores segredos, né, da nossa fé está no secreto com o Senhor. E nós temos que cultivar isso, né? Nós temos que regar. É algo que nós temos que nos acostumar, algo que tem que ser um estilo de vida, um prazer para nós, essa vida de intimidade com Deus no secreto. No Salmo 91:1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, gente, estar na sombra do Onipotente não é para qualquer um. É para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Presta bem atenção nisso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Todo-Poderoso, Onipotente, esse vai descansar. Então, nós temos que estar nesta posição de estarmos nesse esconderijo, de estarmos assim nele. E como é bom a gente se sentir segura nos braços do Pai, não é, gente? Como é bom a gente se sentir assim, estar escondida nele, descansando no Senhor. Imagine quão gostoso, quão prazeroso é para nós. Será quando realmente todos nós aprendermos isso. Todos nós aprendermos a estar no secreto. Quando nós descobrirmos isso, os segredos do lugar secreto. A gente se retira para um lugar silencioso, a gente fecha a porta, né? A gente abre a palavra de Deus, que é o próprio Senhor ali, né? A gente sente Jesus, o Espírito Santo ali ao nosso lado, conosco, lavando o nosso coração, Ele renovando as nossas forças, né? Nos dando direção, falando conosco. Gente, que tremendo isso, nós podemos isso, amém? Né? Porque o desejo do coração do Senhor é falar aos nossos corações. Ele deseja se relacionar conosco desde o princípio ali, no lugar secreto. Ele deseja isso, que é o abrigo do Altíssimo, que é aquele lugar onde estaremos escondidos nele. Mas também no lugar secreto, apesar de ser um lugar assim confortável, né? Um lugar aconchegante, um lugar onde a gente descansa, vou te dar também uma notícia, né? Que é um lugar de morte também, né? Então a gente já vai entender isso, tá, gente? Mateus 16:24 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha só, o próprio Senhor Jesus falou para os discípulos, ó, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muitas vezes a gente pode estar olhando esse texto e falar assim, né? Jesus está falando isso porque Ele sabia que ia sofrer, né? Sabia que Ele ia apanhar, ia estar ali na cruz. E o desejo dele é que Ele quisesse assim, que a gente sofresse também, né? Mas não é esse convite que Ele faz para a gente. Não é um convite assim terrível, um convite mórbido para nossas vidas, e sim um convite glorioso da intimidade com Ele. Amém? É como se Ele estivesse falando assim, ó: se você deseja estar perto de mim, então deixe-me entregar-lhe a chave. Ou seja, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Na verdade, gente, é um convite de mais alto nível de intimidade que Ele poderia ter conosco. Mas nós muitas vezes fugimos desse lugar, nós muitas vezes evitamos esse versículo, porque esse versículo é muito ruim, né? Tomar sua cruz, quem quer carregar a cruz, gente?
né? E negar-se a si mesmo. Quem gosta disso? A nossa carne não gosta disso. E muitas vezes a gente foge, porque a gente vê que é um preço muito alto e não quer estar neste lugar. O ato de negar-se a si mesmo e a intimidade, elas seguem assim, de mão dadas, né? Negar-se a si mesmo não é a mesma coisa de tomar a sua cruz. A cruz, ela está associada à morte da carne, né? Do homem carnal. Cruz, gente, não são pessoas, tá bom? Ó, cruz não é sua sogra. Cruz não é seu filho. Não adianta você chegar e falar assim: eu vou carregar minha cruz, esse meu marido, eu não aguento mais, esse meu marido é minha cruz. Gente, marido não é cruz. Pessoas não são cruz, tá bom? Então, quando Jesus fala de tomar a sua cruz, aqui ele está falando de algo que aquele povo conhecia bem, né? Porque eles viam muitas pessoas indo para a cruz. Quando a gente vê a palavra de Deus, a gente às vezes imagina que só tinha aquelas três cruz, né? De Jesus e dos dois ladrões ali do lado dele, né? Mas aquilo era algo natural para eles. Crucificação em si, ela significa execução, né? E nos dias de Jesus, o Império Romano, ele dominava a terra. E naquela época era algo assim corriqueiro, as pessoas que cometiam crimes irem para a cruz. Então, era algo que eles viam direto. Então, quando Jesus foi até a cruz, não foi algo assim inédito. Aqueles ladrões, né? Não foi algo inédito, era algo corriqueiro ali. E quando Jesus ele está falando de tomar a cruz, né, e caminhar, ele está falando assim de se dispor a caminhar ao local da execução. Tomar a cruz não fala somente da execução, mas fala de uma confissão, de uma admissão pública de que nós fomos sentenciados à morte. Quando a gente fala, eu tomo a minha cruz. Jesus caminhou, gente, a partir do lugar em que ele foi sentenciado, né, à morte. Ele carregou aquela cruz até o Gólgota, até onde ele foi crucificado. Houve nisso tudo uma caminhada pública, né? Ele saiu com aquela cruz e aquele homem ajudando ele também, né? Ele pegou, foi caminhando desde onde ele foi condenado até aonde ele foi crucificado. Foi algo público, né? E quando Jesus fala de tomar a cruz, ele fala de uma decisão que nós tomamos. É um estilo de vida que nós desejamos, que nós resolvemos ter, que nós admitimos de morrer para nós mesmos, né? E que não é algo que a gente mantém em segredo. Não existe um filho de Deus, aquele que segue a Jesus e que é escondidinho, gente. Não existe. É uma decisão pública. Quando a gente tem o batismo, né? Por que é batismo sempre com bastante gente, né? Por quê? É uma decisão pública de estar falando, ó, eu sou de Jesus agora. Eu pertenço a Ele, né? O velho homem morreu e o novo homem está nascendo. E tomar a cruz é morrer para nós mesmos todos os dias. Todos os dias a gente tem que tomar a nossa cruz. Tomar a cruz é anular o nosso desejo pelo proibido. Gente, você já reparou como o homem, né? O homem e mulher, né? Tem um desejo pelo proibido? Sempre tende a ir pelo proibido? Como Adão e Eva, né? Deus falou para eles comerem todos os frutos ali do jardim, menos uma árvore ali do conhecimento do bem e do mal. E eles comeram o fruto da árvore, que é a única árvore que Deus falou para eles não comerem o fruto. Eles foram lá e comeram. Então o proibido muitas vezes atrai a natureza humana, mas quando eu tomo a minha cruz, eu quero anular o desejo pelo proibido. Amém? Tomar a cruz, gente, é trilhar o domínio próprio em obediência à palavra de Deus. Tomar a cruz é a gente viver a palavra de Deus verdadeiramente, né? E dizer não à nossa carne e à inclinação da nossa carne. É tomarmos uma decisão.
Agora, negar-se a si mesmo tem a ver assim com morrer para o nosso eu, para as nossas vontades. Negar-se a si mesmo é abrir mão de algo que é muito importante por causa de Deus e do Evangelho. Muitas vezes pode não ser até pecado, não é pecado muitas vezes a gente não negar-se a nós mesmos. Mas eu faço por amor, né? E se eu não fizer, não é pecado. Eu vou dar aqui alguns exemplos das muitas maneiras, né, como negar-se a si mesmo, né, que pode ser aplicado nas nossas vidas. Primeira coisa, deixar de fazer algo que eu goste muito para estar com Jesus, para ter um tempo ali com Jesus, né? Outra coisa, dar algo de grande valor a outra pessoa por amor a Ele. Você já sentiu no coração de dar alguma coisa para uma pessoa? Quem já sentiu aqui? E deu, né, gente? Isso, gente, é negar-se a si mesmo. Às vezes você nem quer dar, fala a verdade. Você, mas isso aqui é tão, eu gosto tanto, né? Mas você se nega a si mesmo e dá. O negar-se a si mesmo também é disciplinar, a gente se disciplinar através da oração, tirar tempo com Ele. Gente, muitas vezes não é fácil orar, não é prazeroso orar. Você sabe que você tem que orar, né? Nós temos visto pessoas vindo de madrugada aqui às 6 horas da manhã. Tão lindo ver isso, gente. Muito também, negar-se a si mesmo é ter uma diminuição do período de sono para buscá-la. Para assim, não, hoje eu vou acordar mais cedo, vou acordar de madrugada e depois eu volto a dormir, sabe? Porque eu amo Ele, sabe? Isso é negar-se a si mesmo. Me dispor a ouvir, muitas vezes, aconselhar alguém quando eu poderia estar descansando, né? Quantas vezes você está com alguém, aconselhando alguém, e você pode até pensar assim, nossa, mas eu poderia estar descansando agora, né? Meu tempo de lazer agora. E eu estou ouvindo essa pessoa, ela está falando a mesma história que eu já ouvi tantas vezes. Muitas vezes pode acontecer isso, mas isso é negar-se a si mesmo por amor a Ele. Também jejuar por Ele, parcial ou total, isso é negar a nossa carne, né? Matar a nossa carne ali. Muitas vezes deixar de ir no aniversário por conta de um compromisso com Jesus. Gente, quantos aniversários, né, eu deixei por conta que eu tinha compromisso aqui na igreja. Eu tinha algo para fazer, ou ia depois, sabe? Isso é negar-se a si mesmo, as nossas vontades. Deixar de assistir um filme para buscar ao Senhor. Deixar de viajar por conta de uma programação especial na igreja, né? E por aí vai. Tantas coisas que a gente pode negar-se a si mesmo, que são coisas que mesmo eu fazendo não seria pecado, né? Mas eu estou negando a minha vontade para fazer algo mais excelente, algo para o Senhor, e vai valer a pena. Amém? Quando a gente deixou Santa Bárbara do Oeste para a gente vir aqui, né? A gente deixou toda a nossa família lá. Eu tenho só uma tia que mora no Paraná, mas é em Maringá, né? Eu nunca nem fui lá. Quando a gente se via era sempre em Santo André. E eu vejo que isso é uma forma de negar-se também a si mesmo. Eu vi que eu precisei negar a minha vontade, gente. E eu sempre peço assim para o Senhor cuidar dos meus. Meu pai lá falando, né, que não sei quem me trouxe uma feijoada aqui, né? O vizinho japonês me trouxe pastel, né? Porque tem feira lá, né? Essa tal pessoa, né, faz alguma coisa para mim. Gente, me deu assim, poxa vida, eu que tinha que estar lá fazendo isso. E, gente, eu vejo assim a mão de Deus em todo o tempo lá. Ele tem cuidado dos meus, mesmo longe, né? E, gente, quanto mais a gente nega a nós mesmos, né, as escamas dos nossos olhos começam a cair. E a gente passa a enxergar o mundo, a gente passa a enxergar as pessoas de outra maneira. A gente passa a não pensar só na gente mesmo, né? A gente mata o nosso ego, a gente deixa de olhar para nós mesmos, né? A gente começa a ter compaixão, amor pelas vidas que estão sem direção, né? A gente começa a perceber o sistema do mundo, né, corrupto, desse mundo que nos cerca. O mundo, gente, não renuncia a nada. Nós vamos renunciar a muitas coisas, porque nós vamos nos negar a nós mesmos. Então, quando a gente decide negar a gente mesmo, a gente está remando contra a maré, né? A gente está andando na contramão deste mundo.
E não vai ter jeito. A gente vai receber apelidos, a gente vão falar crentinho, sabe? Vão te taxar de um monte de coisas, né? Mas o negar-se a si mesmo, ele demonstra que a gente não ama o mundo, nem as coisas do mundo, do sistema estou falando, tá? Isso não quer dizer assim que a gente vai ser desleixado, assim, pensando só na nossa vida no céu, e aqui a gente fica na boa, né? Eu não penso no meu testemunho aqui na terra, eu vou para o céu mesmo, eu já estou salva. Jesus me salvou, me perdoou, né? Então eu não quero, né, vou ser desleixada com as coisas aqui, né? Eu não sou dessa terra mesmo. Gente, pelo contrário, nós vamos agir com um testemunho lindo aqui. A gente irá prestar mais atenção ainda de como a gente se porta, né, de como a gente trata as pessoas, de como a gente se veste, né, de como nós podemos ser organizados, né, procurando manter nossa casa limpa, né, mulher virtuosa, quem achará, né, quem gosta de uma casa cheirosa, quando o marido chegar, ou se os dois trabalham, os dois, um se ajuda ali, um ajuda o outro a limpar a casa, né, mas é necessário procurar viver de uma forma digna. Gente, quando a gente se converte, a gente tem que pagar o que deve. Temos que ser honestos, amém? Quando a gente faz assim, por exemplo, né, um orçamento para execução de algum serviço, quem faz serviços, né, fora, né, a gente faz de uma forma justa, cobrando o preço justo. Meu pai, ele tinha eletrônica, e eu sempre estava de olho, pai, cobra conforme é o real. Nós que somos filhos de Deus, nós temos que agir da forma correta. Outra coisa também, né, quando a gente vai vender um carro, não, quando a gente vai comprar, por exemplo, a gente põe defeito em tudo naquele carro, né? Tá meio arriscado, não vale tudo isso. Mas quando vai vender, é o melhor carro do mundo, né? Então, gente, a gente tem que ver essas coisas, a gente tem que, sabe, não querer dar uma de esperto, né? De agir como o mundo quer mesmo, né? A gente não pode fazer isso. Nós temos que dar testemunho, nós vamos agir de forma correta, justa, e isso é negar-se a si mesmo. Então, gente, isso traz intimidade com o Pai, quando a gente nega a si mesmo e a gente procura estar no secreto com Ele. Porque lá no secreto com Deus, Ele vai mostrar tudo de errado que a gente está fazendo. Por isso que é um lugar de morte. Ele vai lembrar você, Ele vai me lembrar, viu aquele dia, aquilo que você falou? Gente, vai vir um constrangimento, porque, gente, entrar no secreto com Deus não adianta. A gente se vê como a gente é, mas não existe nada melhor do que isso, de estar nesse secreto. Nenhum outro lugar é melhor que este lugar, o secreto de Deus. Mateus 6,6, um versículo tão conhecido, diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê está lá no secreto, o recompensará. E no secreto com Deus há muitos segredos. Através da minha intimidade com Ele, eu vou conhecer a aliança, a sua aliança, e nós vamos desenvolver um relacionamento aprendendo o que eu posso encontrar no secreto com Deus. Então a gente vai aprender algumas verdades aqui fundamentais que nos ajudarão a entrar nesse secreto ali com o Pai. São 6 verdades. A primeira: no secreto, gente, eu ouço a voz do Senhor. Em Êxodo 19, aqui quando Deus resgatou o povo de Israel do Egito, através do Mar Vermelho até o Monte Sinai, Ele apareceu à nação como um fogo visível. Era um fogo, devia dar um tremor, né? Na montanha, e Ele falou com uma voz audível como de trovão, gente. Êxodo 19:17 diz assim: Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. Aquela experiência foi tão incrível que conquistou os israelitas ali. Eles amaram aquilo, mas eles temeram e tremeram diante da voz do Senhor. Gente, que eles nem queriam, né? Ele falou assim: Moisés, vai você sozinho, deixa a gente aqui, né? É muito para nós.
O salmista, depois de muitos anos, ele descreveu essa cena com uma frase muito incomum, depois de muito tempo, né? Num salmo da família de Asaf, que diz assim, ó: do esconderijo, lugar secreto, dos trovões, lhes respondi. Está no Salmo 81, 7. Ó, do esconderijo, do lugar secreto, dos trovões, aquela voz. Então Deus considerou aquela convocação no Monte Sinai como um encontro secreto com o seu povo. Ele os chamou à parte, em uma montanha lá no deserto, para falar com eles e lhes dar os seus mandamentos. Deus sempre menciona que o lugar secreto é um lugar onde Ele responde e fala conosco. Amém? Quando nós descobrirmos esse lugar, gente, a gente vai ter intimidade com o Pai. Quando a gente fecha a porta do nosso quarto, no nosso lugar secreto, também a gente pode fechar todas as vozes que nos atrapalham, né? E conectar os nossos corações e ouvir a única voz, né, que é digna ali de ser ouvida. Vou falar de algumas vozes que nos distraem. O celular, gente. No lugar secreto, não levem o celular, se possível for. Amém? Ou se você ou só deixe lá só para o telefone tocar, mas não o barulhinho do WhatsApp. Porque o computador muitas vezes é uma voz que nos distrai. O Facebook, né, nos distrai muito. O Instagram, sites muitas vezes que fazem pecar, são distrações. A TV, nós temos que ver o que a gente, né, coloca na televisão, tanto nós como para os filhos, né, de programas não saudáveis, tem tantos, né, gente? Tem muito pouco que é bom, né? Também a gente tem que sair dessas vozes de fofoca. Quando alguém vir fofocar para você, gente, fala assim: olha, eu não quero, né? Vamos, sabe, você ser o ponto final da fofoca? Acabou ali. Você não levar adiante algo que você escuta. Porque, gente, é horrível fofoca. Não é horrível? E às vezes, gente, porque a fofoca ela vai indo assim, é que nem um telefone sem fio, né? Quando chega lá, tá totalmente diferente. Tá assim, né, dobrado o negócio, né, de ruim. A gente tem que cuidar, né? E também outras vozes que a gente escuta muitas vezes é do nosso próprio eu, nos lembrando do nosso passado muitas vezes. E a gente tem que mandar embora. Olha a voz de trovão. Então, gente, tudo isso, essa tecnologia, né, do celular, notebook, que a gente tem visto tanta coisa. A gente tem que saber usar para o bem, para a glória de Deus Pai, né? Então, a gente não poderá estar sensível à voz do Senhor se eu me deixar levar por vozes que não são a dele. Então, a gente tem que tomar cuidado. E muitas vozes nos afastam dele. E interessante, gente, olha só. A nossa vida de oração tem que ser em grande parte constituída do silêncio. Porque muitas vezes a gente só quer falar. A gente quer falar. A gente fala com Deus. E acabou a oração e a gente sai. A gente não para escutar. Por quê? Porque e também a gente é imediatista. Senhor, eu quero para amanhã, até se possível hoje, mas para amanhã tudo bem. Gente, e olha, as coisas não mudam quando eu falo com Deus, porque muitas vezes a gente se acha, eu determino, Senhor, que o Senhor faça isso. As coisas mudam quando Deus fala comigo, não quando eu falo com Ele. Então, quando eu falo, nada acontece, né? Quando Deus fala, o universo passa a existir, né? O dia passa a existir, né? As coisas passam a existir. Quando Ele falou assim, ó, haja luz, houve luz. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Diz também Deus, ajunte-se as águas, povoem as águas, produz a terra seres viventes. Quando Ele fala, o universo passa a existir. Não tem para ninguém, gente. Ele falou,
capim secou. Que nem o Ney fala, né? E muitas vezes nós queremos mandar em Deus. Pelo amor de Deus, gente, né? Então, o poder da oração se dá não em convencer a Deus sobre a minha agenda, sobre a minha vida, a minha vontade. Eu falo assim, ó Deus, tem isso, tem mais isso e tchau. Em nome de Jesus, amém, né? Mas sim em aguardar para ouvir a agenda dele para mim, a vontade dele. Nós temos que estar sensíveis a essa voz, né? E gente, e não são todas as vezes que a gente vai orar que a gente vai ouvir a voz de Deus. Não são todas as vezes que a nossa oração vai ser respondida, né? Eu já ouvi a voz de Deus e não obedeci, sofri consequências, mas quando eu obedeço e ele me dá sinais, né? Por exemplo, né? Daquele que a gente pensou que tinha comprado um poço, né? E Deus tinha falado pra gente não comprar. Ele falou pra mim ainda. Eu falei pro Ney, né? Eu falei. Mas nós achamos assim, mas a gente é tão bom, tudo que a gente faz dá certo. A gente achava que era bom. Gente do céu, deu tudo errado, a gente perdeu tudo. E sabe, foi uma lição tão grande, mas nós nunca colocamos a culpa em Deus, porque a gente viu que foi, sabe? Foi pisada na bola nossa, né? Então, gente, quando ele nos dá sinais, vai compensar todas as nossas buscas, assim, todo momento que a gente estiver nesse lugar, né? Então, o nosso tempo no lugar secreto, mesmo que ele não responda aquela hora, mesmo que você não esteja ouvindo naquele dia, naquele exato momento, gente, mas nunca será inútil, nunca é em vão a gente estar no lugar secreto com ele. Amém? Lá no Salmo 95 ele fala: hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Então as melhores conquistas em Deus são sempre difíceis de serem obtidas. É ou não é verdade, gente? Tem coisa que é tão difícil, né? Mas você vai crescendo nisso. Então a gente tem que se preparar para uma disciplina de ouvir e buscar ao Senhor a vida inteira. Não é só hoje, não é só amanhã, não é só quarta-feira na reunião de oração. Não, todos os dias. Amém? Gente, vou falar de algo que eu escutei, um testemunho meu do meu brinco na praia. A gente estava na praia no começo do ano e estava bem gostoso lá. Eu perdi um brinco de pérola na areia, gente, imagina, né? E eu dei uma olhada, não achei na hora ali, quando eu vi que eu estava sem um brinco. Aí a gente foi para a água, porque a água onde a gente ficou, gente, é muito gostosa. Acho que foi a melhor praia que eu já fui na minha vida. E a gente ficou na água um tempão. E na água, Deus falou comigo. Deus mostrou aonde estava o brinco, o lugar exato onde estava o brinco, gente, e até como ele caiu, ele mostrou. Aí eu pensei, a hora que eu for para lá, mas eu não falei nada para Ney, né? A hora que eu for para lá, eu pego, né? Procuro e vejo onde está. Aí a gente voltou, depois de um tempão, né? Voltamos para a areia e ficamos sentados lá nas cadeiras, olhando aquele mar, né? Aquele pôr do sol, que já estava bem tardezinha já, né? Tão lindo, né? Eu amo o pôr do sol. Aí eu esqueci de procurar o brinco, de ir aonde Deus tinha falado. E voltei, a gente estava voltando, né, com todas as coisas na mão, tudo. Já estávamos no calçadão. Quando eu lembrei, eu falei assim, Ney, eu vou buscar meu brinco que eu perdi, né? Que eu tinha falado. Aí ele falou assim, você estava brincando comigo, né? Porque eu não tinha falado para ele que eu tinha ouvido a voz de Deus. Eu falei assim, não, mas espera aí, Ney. Aí eu saí correndo, né? Fui lá pegar lá. Aí ele me viu abaixando lá, né? Ele pensou que eu estava brincando com ele. Aí, gente, ele estava lá. Pasmem, aquele brinquinho de pérola. Só estava aparecendo um pedacinho assim, sabe? Quando aparece só em cima assim. Aí eu catei aquele brinco e voltei. E ele falou assim, não acredito nisso. Aí eu contei para ele, aí ele acreditou, né? Gente, isso não é ouvir a voz de Deus? Agora, por que Deus fez isso? Porque parece uma coisa não é tão assim, né? Vou explicar por que Deus fez isso. Porque nessa hora que eu estava lá na água, né, antes dele falar isso para mim do brinco, eu estava pensando assim, porque a gente estava tendo um problema grande assim, né? E eu falei assim, Deus, né?
Que difícil isso. Parece que isso saiu fora do nosso controle. Parece que eu não vejo uma luz no fim do túnel para essa pessoa, né? É um problema familiar. Aí, isso Deus quis falar para mim, que Ele estava no controle de todas as coisas. Que eu tinha achado um brinquinho, gente. O que Ele pode fazer mais? Ele pode fazer todas as coisas. Então eu fiquei tão feliz com aquilo. Aí eu falei assim, vou descansar mesmo meu coração. E foi isso que a gente fez. Amém? Segunda coisa, segundo tópico. No secreto, quando a gente está no secreto do Senhor, a gente obedece. Nós ouvimos e em seguida a gente pratica aquilo que a gente ouviu dele. Tiago 1:22 diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Né? Então a palavra no Novo Testamento para obediência, o que ela quer dizer realmente, obedecer é sujeitar-se a ouvir. Você se sujeita a ouvir. A obediência ela envolve ouvir atentamente com o coração submisso e ensinável. E em seguida, a gente obedece a palavra de Deus. A obediência, ela gera em nós maior intimidade. Nós ficamos mais perto do Senhor. Em João 14:21, ele fala assim, o próprio Jesus. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha que tremendo, gente. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece. Não é só quem tem os mandamentos, né, esse é o que me ama. Não. Precisa haver uma obediência. E ele fala que aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E ele se revelará a nós, gente. Olha que tremendo. O próprio Senhor vai se revelar a nós. Então ele está dizendo aqui que a obediência é prova de amor. E o amor gera em nós uma intimidade incrível com o Pai. Né? E isso faz com que o Pai nos revele informações do próprio coração dele, vindo dele. Né? A obediência também ela cria alicerces inabaláveis. Mateus 7, vou ler do 24 ao 27, que diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, não é só ouvir, a gente não pode ser crente ouvinte só, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nós somos casa do Senhor hoje, amém? E as tempestades dessa vida, gente, vai vir sobre aqueles que praticam a palavra de Deus e sobre aqueles que não praticam a palavra de Deus. Vai vir tempestade. E muitas vezes as pessoas falam assim que muitos crentes, está passando aquela tempestade, está passando aquele problema porque está em pecado. E não é assim, gente, né? Muitas vezes pode ser de uma consequência mesmo, mas nem sempre é isso, né? E não cabe a ninguém julgar um ao outro. Todos nós estamos sujeitos. Jesus não disse para a gente: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, das tempestades, gente, ninguém escapa. Mas a questão é, você e eu, nós vamos sobreviver às tempestades? Né? Seus ou os meus alicerces, o de vocês e os meus, né, vai ser sólido o suficiente para suportar os ventos, as inundações? Vai ser? As chuvas fortes? Então, aqueles que têm uma vida pautada na obediência, se prepara para a tempestade, que vai vir, gente, não tem jeito, vai vir tempestade. Se você não está passando por uma, ela virá. Então a gente tem que estar firmado nele,
Porque quando a gente está na obediência, a gente se prepara para a tempestade e a supera. Quando os discípulos estavam lá com Jesus naquele barquinho, né, os ventos lá, a chuva forte, né, e eles morrendo de medo. Jesus, ele acordou, porque ele estava dormindo. Eles acordaram Jesus e Jesus acalmou o vento, a tempestade. Mas por que aconteceu isso? Porque Jesus estava dentro do barco com eles. Se eles estivessem sozinhos, sem Jesus ali, com certeza, eles iam morrer ali naquela tempestade. Mas quando a gente coloca Jesus no nosso barco, ele vai acalmar a tempestade. Pode demorar um pouquinho, mas ele vai acalmar. Amém? Então, no terceiro agora, ó, no secreto, eu encontro refúgio. Há um lugar de refúgio para as tempestades da vida. Elas virão, mas há um lugar para a gente se esconder, que é no secreto. Salmo 27:5, que é um salmo de Davi. Ele diz assim, ó, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo, né, no lugar secreto, me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Também no Salmo 31:20 ele fala, no abrigo, no lugar secreto da tua presença, os esconde das intrigas dos homens, na tua habitação os protege das línguas acusadoras. Então há um lugar onde Deus nos esconde, gente. Você já passou por um problema tão grande e você pensou assim, nossa, se fosse, eu não sei quantos anos atrás, eu ia estar descabelada, eu ia estar chorando, ia estar, sabe, me unhando, batendo a cabeça na parede, né? E você fala assim, tô com uma calma, eu tô com esse problema tão grande, mas eu não consigo ficar nervoso ou nervosa, porque nós estamos nesse esconderijo, nesse lugar secreto, nesse refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. Amém? O título também do Salmo 63, se você olhar na sua Bíblia, diz assim, ó, Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Eu amo esse salmo, né? Ele diz assim, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Aqui, gente, Davi, ele estava lutando para manter-se vivo, porque o rei Saul estava atrás dele, perseguindo ele, e ele estava totalmente isolado, ele era um fugitivo ali, escondendo-se no deserto, e ele permaneceu nesse deserto por vários anos. E ele estava falando de um santuário, a gente vê que ele fala, e tinha um lugar onde ficava a arca, que era a presença de Deus. Era disso que Davi estava falando. Mas ele não estava falando de um santuário físico. Ele estava falando de uma vida, de um lugar onde ele ia secretamente no Senhor, onde ele encontrava a força do Senhor para ele, onde ele podia dar vazão aos seus pensamentos, aos seus medos, à angústia dele, onde ele poderia ser renovado no amor de Deus, à medida que ele contemplasse a beleza do Senhor, onde ele podia aquietar a alma dele com a garantia de proteção do Pai, onde ele podia ser curado das feridas causadas pela rejeição, pela perseguição, sentir-se salvo, sentir-se alegre. Num lugar secreto a gente se sente assim, a gente se sente protegido pelo Senhor, assim como Davi. Pode o mundo estar desabando lá fora, mas nós sabemos que Ele é o nosso refúgio, amém? Como Davi. Quarto lugar, no secreto eu intercedo. Intercessão, gente, é um ministério de todos. Todos nós temos esse ministério. A intercessão é um ministério de um mediador, né? De alguém que fica entre o céu e a necessidade terrena e clama ao Pai por ajuda. Na intercessão a gente investe na vida de outras pessoas. Muitas vezes pessoas que a gente nem conhece. Quantas pessoas a gente orou aqui hoje e a gente nem conhece? Não é verdade, gente? Quantas pessoas aqui que a gente orou foram curadas e a gente nem conhece? Mas é algo de Deus, gente. Algo sagrado mesmo. E esse é um dos segredos também do lugar secreto.
Interessante que o escritor de Hebreus pediu aos santos, né, aos irmãos ali da igreja, que intercedesse ao favor dele. Olha que tremendo. Hebreus 13:18 diz assim, ó, o autor de Hebreus: orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Então essa passagem aqui nos revela um segredo tremendo da intercessão, da oração, que é poderoso, gente. A oração acelera os propósitos de Deus na terra. Quando a gente ora, a gente está acelerando o que Deus está fazendo. O autor aqui, ele percebeu que ele seria restituído a eles, mas isso aconteceria mais rapidamente se eles estivessem orando, intercedendo por eles. Amém? Quem ama aqui sua família? Quem ama muito a sua família? Você tem orado por ela? Você tem orado fervorosamente pela sua família? Você tem falado da sua família para Deus? Tem falado os nomes dessas pessoas para Deus? Você, pai, você, mãe, você tem orado pelos filhos? Quando a gente se dispõe, né, a estar orando, a buscar ao Senhor, Ele nos ouve. Uma das formas mais profundas assim da gente amar as pessoas é orar por elas. A intercessão faz algo muito poderoso no intercessor. Une o coração dele, né, do intercessor, ao coração de quem está sendo o alvo da oração ali, da oração intercessória. Então a gente precisa, como corpo de Cristo, interceder uns pelos outros. Amém? A oração é um dom de Deus que capacita o corpo a se edificar em amor. O quinto tópico: no lugar secreto eu vigio. Jesus associou a oração com a observação vigilante, gente. 2 vezes ele falou para os discípulos: vigiem e orem. Está lá em Marcos 13:33 e Marcos 14:38. Ele fala: vigiai e orai. Então, portanto, há algo assim sobre a oração que diz respeito a olhos abertos, né? Atentos, alerta. Nós temos que estar alerta, gente. No lugar secreto, quando a gente está com Deus, não quer dizer que a gente está alheio ao que está acontecendo no mundo. A gente tem que saber o que está acontecendo no nosso Brasil, na política, porque a gente precisa saber orar, a gente precisa saber guerrear, a gente tem que se levantar. A gente não fica alheio ao que está acontecendo atualmente. Amém? Né? Então a exortação aqui de Jesus para vigiar também está especialmente associada ao retorno dele na terra. Marcos 13:32 diz assim, ó, próprio Senhor falando: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. A gente não sabe, gente. Por isso a gente tem que estar atento. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega tarefas, cada um dos seus servos, e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos: vigiem. Então a gente tem que, perceber, a gente tem que estar sensível aos sinais do tempo, aos sinais que a própria Bíblia nos fala do que vai acontecer no fim dos tempos, porque ele vai voltar, gente. Né? As pessoas estavam esperando o Messias veio, e ele falou que ele ia morrer e ressuscitar. Ele morreu, ressuscitou, e ele disse, quando ele foi assunto ao céu, ele falou que ele iria voltar. Então ele vai voltar. Ele cumpriu todas as coisas, tudo que ele falou, ele cumpre, e ele cumpriu, e vai cumprir mais essa. Então a gente tem que estar atento. E o que a gente tem visto acontecer no nosso tempo? O amor está se esfriando, as pessoas estão frias. Gente, as pessoas estão frias até dentro da igreja. É ou não é verdade? Nós precisamos lutar contra esse esfriamento. Nós precisamos estar nesse lugar secreto, porque nós não queremos ser crentes nem frios
e nem mornos. Nós queremos estar fazendo algo para o Senhor, servi-lo de todo o coração. Nós não vamos nos esfriar, amém? Somos o povo amado do Senhor. A gente tem visto também pais matando filhos, filhos matando pais. A gente tem visto catástrofes, tsunamis, terremotos. A gente viu esse negócio em Brumadinho, gente. Terrível isso. Lá em Moçambique, o que aconteceu? Terrível, gente. Atentados terroristas, né? Com mais frequência. Vídeos ensinando crianças a se matar. Ou matar os pais, a família, assim por diante. Então a gente precisa vigiar e orar. Se levantar. Parar de ficar na mesmice. De ficar apático. Nós precisamos nos erguer como filhos e filhas fervorosos do Senhor. Amém? No secreto também, gente, é o último. Eu priorizo a intimidade. Eu priorizo estar com Ele. Priorizar é a conduta principal a ser tomada. Amar a Deus de toda a sua alma, né? Este é o maior mandamento. Mateus 22, 37 diz assim, ó. Respondeu-lhes Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Aí ele fala assim no 38, este é o primeiro e maior mandamento. E ele deve vir em primeiro lugar em nossas vidas, esse mandamento, de amá-lo sobre todas as coisas. A intimidade com Deus deve ser nossa prioridade número 1. Todas as coisas vão ser acrescentadas quando eu buscá-lo em primeiro lugar. Você crê nisso? Ele vai cuidar, Ele tem cuidado. Se nós buscarmos a Deus, Ele vai cuidar daquilo que é importante para nós. E, gente, e essa intimidade, essa prioridade de Jesus ser o número 1 nas nossas vidas, deve vir antes de tudo, até mesmo dos nossos trabalhos aqui na igreja, até mesmo do que a gente faz na igreja. Do ativismo aqui, tem que ser, sabe, isso de servir é o segundo mandamento, né? Que é amar ao próximo, que são os nossos trabalhos na igreja. É bem parecido com o primeiro, né? Que é, ó, Mateus 22, 39, ele fala assim, continuando, né? Ele fala, e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Quem se ama aqui? Será que nós temos amado o nosso próximo como a gente se ama? Será que a gente tem olhado com os olhos de Deus? Ou muitas vezes a gente tem julgado, muitas vezes a gente tem condenado, muitas vezes a gente tem falado mal, tem sido instrumento mesmo do cão para falar das pessoas? Então nós precisamos amar, gente, primeiro ao Senhor, de todo o nosso coração, entendimento, alma, forças, e o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Mas Jesus deixou bem claro que esse é o segundo. O primeiro é Ele. E é um segundo lugar que fica muito próximo ali do primeiro, né, gente? Realmente é difícil a gente separar os dois, mas ainda assim, de amar a nós mesmos e ao nosso próximo, esse é o segundo. Primeiro é Ele. Lembre-se sempre disso. Então, o lugar secreto deve ser nossa prioridade máxima em nossos corações. Porque é um lugar onde eu conheço o Senhor. Eu vou conhecer Ele. Eu não posso conseguir intimidade apressadamente. A gente não conhece alguém apressadamente, né? A gente vai lá, fala com a pessoa, nem lembra mais do rosto da pessoa, né, gente? Não é assim? Então, a gente tem que parar, se preparar, se aquietar. Porque, gente, como é difícil a gente se aquietar, não é verdade? Quem tem dificuldade de ficar quietinho? Eu tenho muita dificuldade de me aquietar. Mas aquieta a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Eu amo essa música, porque ela fala demais comigo. Porque tudo que ela fala é o que eu sinto. Gente, mas a gente tem que aquietar, sabe? Ficar quietinho diante de Deus, né? Conversar com Ele, escutar Ele falar conosco. No Salmo 27:4, que é um salmo de Davi também, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias.
da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Mas apenas uma coisa necessária, e Davi, ele sabia isso. Ele procurou conhecer ao Senhor, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele estava no secreto, vivendo a presença do Senhor ali no secreto, servindo com sinceridade e fidelidade, apesar das nossas falhas. Porque, gente, muita gente fala assim: eu não vou buscar ao Senhor porque eu tenho falhas. Gente, se a gente esperar ser perfeito, ninguém vai buscar o Senhor. Nós temos que buscar ao Senhor do jeito que a gente está. A gente tem que procurar o Senhor. Está errando? Fala com o Senhor, Ele vai te dar direção. Ele é o mais interessado em que a gente não erre, em que a gente acerte o que está errado. Então não dê desculpas para buscar o Senhor, né? Então vamos nos render a Ele no lugar secreto. Maria, a gente descobriu, né? Maria, que tinha a irmã Marta, lá em Lucas 10:42, Jesus falou assim: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Gente, quando a gente escolhe a boa parte, ninguém pode tirar isso da gente. Ninguém pode tirar, a não ser a gente mesmo. Então nós precisamos escolher buscar ao Senhor, né? Então, apenas uma coisa é necessária: assentar-se aos pés de Jesus, no lugar secreto, ouvir a voz dele, buscá-lo de todo o coração, gente. No secreto, a gente ouve a voz dele. No secreto, a gente obedece, porque é um constrangimento de tudo que a gente tem feito de errado, e ele nos exorta em amor. No secreto, a gente encontra refúgio. No secreto, a gente intercede. No secreto, a gente vigia. No secreto, a gente prioriza a nossa intimidade com Ele. Amém? Eu queria agora que você orasse ao Senhor juntamente comigo, que você fechasse seus olhos. Talvez você nunca entrou no secreto assim, sozinho, num lugar na sua casa, buscando ao Senhor. E você está desejando isso hoje. E o Senhor conhece o teu coração. E o Senhor sabe que você quer Ele. Ah, Senhor, nós estamos diante de Ti, Pai. Ah, Deus, e nós Te desejamos, Pai, nesta noite. Nós desejamos estar no secreto contigo. Nós desejamos buscar a Tua face.